Olá, vamos falar hoje sobre os ácidos carboxílicos. O ácido escolhido para esta aula é um ácido que possui 2 átomos de carbono e esse ácido possui uma cadeia aberta, uma cadeia saturada e não possui ramificações. Portanto, estou falando com você do ácido etanóico. É sempre bom que você se lembre que na química orgânica, quando nós temos uma cadeia sem ramificação, não existe aquela parte do metil, etil, propil, antes do nome e depois o nome da cadeia principal, e sim diretamente o nome da cadeia principal, que é o que ocorre neste caso. O ácido que eu estou aqui falando com você hoje é um ácido muito comum, um ácido muito presente no seu dia a dia. Um ácido presente na substância que você talvez já tenha utilizado hoje. Eu estou falando do ácido acético. O ácido acético, ele é encontrado no vinagre. O vinagre nada mais é do que uma solução diluída de ácido acético. Então, vamos conversar um pouco mais sobre esse ácido tão importante. O nome ácido etanóico vem do fato dele possuir apenas 2 carbonos. Quando uma substância orgânica é do grupo dos ácidos carboxílicos, ela possui a chamada carboxila, que é essa estrutura que contém um átomo de oxigênio fazendo ligação dupla com um carbono com a ponta da cadeia e outro átomo de oxigênio fazendo uma ligação simples e outra ligação também simples. Tudo isso na ponta da cadeia. Neste caso, então, um ácido de apenas 2 carbonos, que, portanto, recebe o nome de et-an-oi. Et por só ter 2 carbonos, an por ser saturado, por ter entre carbonos apenas ligações simples. E você pode, até hoje, de repente, ainda ter aquela ideia errada. Mas ele não é saturado, ele possui uma ligação dupla. Olha lá a ligação π entre o carbono e o oxigênio. Muito bem. Mas a análise da saturação de uma cadeia orgânica, ela deve ser feita olhando-se as ligações entre carbonos, não a ligação entre o carbono e átomos de outros elementos químicos. Como eu já te falei aqui, temos uma cadeia aberta, uma cadeia normal, uma cadeia homogênea. E é sempre bom relembrar que uma cadeia só é heterogênea se ela possuir um átomo diferente, um heteroátomo, no meio de 2 carbonos, que não ocorre aqui. Esse cara, sendo um ácido carboxílico, ele possui reações que são específicas dos ácidos carboxílicos. Um ácido carboxílico, ele, ao encontrar-se com um álcool, substância da função álcool, substâncias que possuem o grupo OH, que é formado por um oxigênio ligado a um hidrogênio, os álcoois, eles têm uma reação muito típica com os ácidos carboxílicos. Um álcool, ao encontrar um ácido carboxílico, ocorre uma reação química entre o grupo OH do álcool e a carboxila. Nós podemos representar um álcool sendo OH e eu posso representar toda a sua cadeia carbônica por essa peça preta aqui. Quando um ácido carboxílico encontra-se com um álcool, ocorre uma reação característica, que é a reação conhecida como reação de esterificação. Veja só, o ácido carboxílico possui, na sua estrutura, carbono
ligado com OH e carbono ligado diretamente com oxigênio. Acontece que quando um álcool chega, ele consegue fazer uma reação química onde ele faz exatamente o seguinte. Você está vendo aqui este oxigênio ligado a um hidrogênio. É aqui que ocorre a reação química. O oxigênio, que faz ligação π com o carbono, ele fica intacto. Normalmente, nós tenderíamos a pensar que o hidrogênio vai se soltar do oxigênio lá na carboxila. Por quê? Porque é um hidrogênio ácido. E isso, de fato, é o que todo mundo pensava, até que ficou provado, fazendo-se a reação com átomos marcados, átomos radioativos usados propositalmente para diferenciá-los, ficou provado que o hidrogênio que se solta é o hidrogênio dos álcoois, não o hidrogênio dos ácidos. E por que isso é importante? Porque nos ácidos se solta o OH. Nos álcoois se solta o hidrogênio. Aí, olha o que acontece. O oxigênio, que era do álcool, ele vai parar lá no que sobrou da molécula de ácido carboxílico, formando essa nova estrutura onde você tem carbono, dupla O, O e depois um ou mais carbonos. Essa estrutura não é mais uma carboxila. Essa estrutura não é mais indicação de um ácido carboxílico. O que você tem aqui agora é a função química chamada de éster. O nome desse éster ficaria, veja, que tem 2 carbonos aqui, sendo, veja, que ligado diretamente ao carbono, que era da carboxila, você tem mais um carbono. É por aqui que você começa a dar o nome do éster. Você vai chamá-lo de etanoato, fica etanoato de, veja, que se aqui eu tivesse apenas um carbono, eu chamaria de etanoato de metila. Se eu tivesse 2 carbonos, etanoato de etila e assim por diante. E o que acontece com o hidrogênio e o OH que se soltaram? Eles formam a água, H2O. Portanto, você lembre-se que sempre nas esterificações formam-se um éster mais água. Essas reações de esterificação, elas têm mão dupla, elas vão, voltam. São reações, portanto, que entram em equilíbrios químicos. De forma que, sob condições adequadas, um éster pode reagir com água, voltando-se à reação. Portanto, se um éster reage com água, forma-se um ácido e um álcool, que são justamente o ácido e o álcool que deram origem ao éster em questão. Então, vamos finalizar aqui essa rápida conversa sobre o ácido etanóico, qual você encontra na sua casa, no vinagre, quase todos os dias. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.